Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versos 6 a 18. Todos vocês têm ciência de que esta foi a última carta que Paulo escreveu. E ele a escreveu da sua segunda prisão em Roma. Ele a escreveu depois de estar sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Este é o último capítulo desta carta e estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas na Bíblia antes do seu martírio. Portanto, são palavras carregadas de muita emoção. E ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só retornar nesta passagem já no final da minha pregação. Meu propósito nesta manhã é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Considerado o maior pregador do cristianismo, o maior pastor do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, o maior teólogo do cristianismo, o plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem é este homem que percorreu o Império Romano plantando igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor? Quem é este homem que enfrentou prisões, açoites, foi apedrejado, que enfrentou naufrágios, que por onde passava enfrentava oposição? Quem é este homem? Que morreu pobre, doente, abandonado, acusado injustamente, condenado à pena de morte, mas que, não obstante todos esses fatos, é mais influente na história do que todos os imperadores de Roma juntos. Quem é este homem? Que impacta ainda hoje milhões e milhões de pessoas, que serve para você e para mim ainda hoje de exemplo de vida cristã. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar a vocês este homem nesta manhã. A primeira informação que nós temos está lá em Filipenses 3, versos 5 e 6. Foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, quanto à lei zeloso das tradições do seu povo. Nós lemos em Atos 22, versículo 3, que ainda na infância ele foi enviado a Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hilel, para se tornar um grande expoente do judaísmo do primeiro século. Somos informados em Gálatas 1,14, que ele se destacou dentre os seus pares, pelo seu zelo, pela sua personalidade prismática, pela sua capacidade de liderança, tornando-se a esperança de um maior líder do judaísmo daquele tempo. Porém, enquanto Saulo de Tarso, que nasceu em Tarso da Sicília, portanto cidadão romano por direito de nascimento, crescia e se fortalecia em Jerusalém, aos pés do grande mestre Gamaliel, um outro rabino também crescia em Nazaré, não perlustrando os bancos de uma universidade, não assentado aos pés de um grande mestre humano, mas trabalhando na urdidura da luta de uma carpintaria, com as mãos calejadas. Esse rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, sai de Nazaré, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ensinava com autoridade, com poder. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam. Certamente isso provocou inveja do Sinédrio, e começaram a persegui-lo, a caçá-lo, a vigiá-lo. Os fariseus, os escribas, mais tarde os saduceus, atacaram-no de todos os lados, por todas as frentes, por todos os flancos. Então contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Levaram-no ao pretório romano, e ele foi condenado à pena de morte, e morte de cruz. Crucificaram-no, sepultaram-no, para alívio do sinédrio judaico. Porém, no primeiro dia daquela semana seguinte, um fato aconteceu. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele venceu a morte, ele matou a morte, e ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Isso foi uma bomba no arraial do inimigo. E é nesse momento que Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro do sinédrio judaico para tentar estancar o cristianismo que acabava de nascer. E Saulo de Tarso recebe 2 adjetivos no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, ele era uma fera indomável. Essa é a expressão de Atos 9:1, quando diz que ele recebeu ameaças e morte contra os discípulos. Essa palavra no grego é a mesma palavra para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos Atos 22, versículo 3, versículo 4, nós somos informados que ele respirava ameaças de morte contra o caminho, contra a religião dos crentes. Nós somos informados em Atos 8:3 que ele estava entrando nas casas e arrebatando homens e mulheres para lançá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Somos informados em Gálatas 1:13 que ele devastava a igreja de Deus. Mas somos informados em Atos 9, versículo 21, que ele exterminava os discípulos na cidade de Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, não é bater. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Saulo era uma fera selvagem. Fica isso mais claro ainda quando você lê em Atos 26, versículo 9, quando diz que ele entendia
que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não só perseguiu os cristãos, ele não só perseguia a religião dos cristãos, ele perseguia o próprio Deus dos cristãos, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Não apenas Estevão, mas muitos discípulos. Diríamos nós hoje que ele era um serial killer, ele era uma fera selvagem. Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele perseguiu os cristãos, forçando-os a blasfemar, e até por outras cidades estranhas ele perseguiu os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te mato. E então ele maltratava e açoitava os discípulos do Senhor Jesus. Ele era uma fera selvagem. Mas o livro de Atos traça um outro retrato desse homem. Ele era um touro indomável. Está lá em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor Jesus se dirige a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Acho que todos vocês sabem que o aguilhão é um instrumento usado no meio rural para se amansar um boi ou um touro bravo. É muito curioso pensar nisso, porque às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida de Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é um fato. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrancava homens e mulheres para lançá-los na cadeia, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e ameaçava os crentes: ou você nega Jesus, eu te prendo, eu te mato, e esse crente preferia morrer do que negar a sua fé, era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado, ele está resistindo aos aguilhões, até o dia que o domador de touro bravos, no caminho de Damasco, jogou esse touro bravo no chão e gritou desde as alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Deus muda a história dele. Fecha-se esse capítulo, abre-se um novo capítulo na história de Saulo, a sua preparação para o ministério. Porque diz a Bíblia que ele fica cego, e ele é levado dali para a cidade de Damasco, na rua direita, na casa de Judas. E o próprio Deus, além de transformá-lo, agora diz para Ananias em Atos 9:13: vai lá na rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado. E Ananias retruca: não, senhor, esse homem é um perigo, esse homem é uma tragédia, esse homem é fera, esse homem é um touro bravo, esse homem tem causado muitos males aos teus servos em Jerusalém. E Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai e impõe as mãos sobre ele, ele é curado da cegueira. Então diz a Bíblia que ele é revestido com o poder do Espírito Santo, e ele é batizado. Agora abra a Bíblia comigo em Atos 9:20, por gentileza. Porque logo depois que ele foi curado, e ele foi revestido com o Espírito Santo, e ele foi batizado, Atos 9:20 diz que ele começa então a pregar nas sinagogas em Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora, por favor, confira comigo Atos 9:22. Está escrito: Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aí eu pergunto a vocês: há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Há uma profunda diferença.
Porque demonstrar é provar uma tese, detalhada e meticulosamente. A grande pergunta no texto é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 14 a 18. Logo que ele foi convertido aqui no caminho de Damasco, diz a Bíblia que ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, ele foi para a região da Arábia. Ele ficou 3 anos na Arábia, e depois de 3 anos que ele fica na Arábia, Gálatas 1,18 diz que ele volta outra vez para Damasco. E a grande pergunta: o que ele ficou fazendo na Arábia há 3 anos? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Assim como Jesus investira 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. A teologia que Saulo aprende, não aprende num banco de escola ou numa academia teológica, aprende por revelação direta do Senhor Jesus. Certamente nesses 3 anos, ele releu o Antigo Testamento, página por página, e então ele começa a entender e compreender que aquele Jesus que ele perseguia, era exatamente o Messias, era exatamente o Cristo. Convencido dessa verdade, Gálatas 1,18 diz que ele retorna para Damasco, e aí que se encaixa o verso 22, segundo Ray Stedman. Ele mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, provando, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo. Ele precisa fugir de Damasco, noite, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. E para onde ele vai agora? Agora ele vai subir para Jerusalém. Atos 9, 26. Ele vai subir para Jerusalém. E agora eu gostaria muito da sua atenção, porque eu quero levantar uma tese aqui. Qual é a tese que eu quero levantar aqui? A tese que eu quero levantar aqui é que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança. Porque às vezes nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde o dia da sua conversão. Isso não é um fato. O que é a velha aliança? O que é a nova aliança? Na velha aliança, quando Moisés desce com as tábuas da lei do monte, o povo disse assim: tudo que o Senhor falou nós faremos. Eu pergunto a vocês: fizeram? Não, não fizeram. E por que não fizeram? Por falta de sinceridade? Não, por falta de poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada depende de Deus. A nova aliança foi uma doutrina que o próprio Paulo ensinou mais tarde, descrita em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para esse cheiro de morte para morte, para aqueles aromas de vida para vida. Mas quem é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar, em 2 Coríntios 2,16, sem resposta. Mas a resposta vem no capítulo 3, versículos 4 a 6. A nossa suficiência vem de Deus. Essa é a nova aliança. O problema, a tese que eu vou levantar agora, é que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança. Por quê? Porque ele sobe com a ideia de que ele vai ser o grande líder da igreja em Jerusalém. Se não, vejamos. Todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. Só Judas Iscariotes nasceu na Judéia. Vocês sabem que os galileus aqui em Jerusalém, na Judéia, eram tidos como gente de segunda classe. Tanto é verdade que quando o Pentecoste aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, a multidão se ajuntou, as pessoas olharam com ceticismo e perguntaram assim: o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e disseram assim: são galileus. Outros, mais ainda, zombaria, disseram: estão embriagados. Saulo pensou assim: esses galileus aqui em Jerusalém não vão conseguir nada. E mais, diz o Novo Testamento que os discípulos de Jesus eram iletrados, e Jerusalém é a capital intelectual da teologia. Saulo pensou: esses homens, além de galileus, são iletrados, é que eles não vão conseguir nada mesmo.
Mas Saulo era formado, Saulo tinha o melhor currículo, Saulo tinha o melhor performance, Saulo tinha a melhor apresentação, ele era um homem preparado, ele conhecia Jerusalém, ele respirava a religiosidade de Jerusalém, ele estava timbrado para ser o grande líder da igreja em Jerusalém, e com essa intenção ele sobe. O que aconteceu com ele? Atos 9, 26, os discípulos de Jerusalém nem acreditaram na conversão dele, acharam que ele estava sabotando a fé, para perseguir os cristãos e bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido ele foi. Deus estava golpeando o orgulho dele. Atos 9, 27 diz que Barnabé então o acolhe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos, e agora os apóstolos recebem Saulo, e ele tem livre trânsito na igreja, e ele anda, ele vai, ele volta, ele discute com os helenistas, os judeus nascidos fora de Israel. De repente, os helenistas tomam uma decisão: nós vamos matar Paulo. Os membros da igreja se reúnem e diz assim para ele: ô Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, não dá para você ser nosso pastor não. Nota de rodapé: não é fácil para um pastor estar convencido de que ele deve ficar na igreja, e os membros da igreja estão convencidos de que ele deve sair da igreja. Isso não é fácil. Bom, mas não era apenas os membros da igreja que queriam que Saulo fosse embora da igreja, não. Atos 22, versículo 17, diz que o próprio Deus aparece para ele em Jerusalém e diz: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão ouvir o seu testemunho a meu respeito, pode ir embora, para arrumar as malas. Bom, ser mandado embora de uma igreja pela assembleia da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora de uma igreja pelo próprio Deus, parece que não tem mais saída. Mas sabe qual foi a atitude dele? Ele não foi embora, ele argumentou com Deus, versículo 18, eu persegui a igreja aqui. Aliás, quando matou Estevão, o teu testemunho, eu estava presente, consistia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus, trocando em miúdos? Ô Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito. Se o senhor me tirar dessa igreja aqui, nada vai para frente. Se eu não estiver aqui, a coisa não vai funcionar. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho a melhor performance. Só que Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se, quando Deus disse: vai. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Ele não foi. Volta comigo para Atos 9:31. Diz que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia Marítima. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E de Cesareia Marítima mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Sabe onde era Tarso? O lugar que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse indivíduo que acha que ele é insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim. Então faça um favor, arruma as malas e volta para cá. Passaram-se então o Piracolo, o Elimas, o mágico, que está tentando impedir, porque se o governador se converte, ele perde o emprego de mágico. E diz a Bíblia que Saulo, agora cheio do Espírito Santo, disse para o mágico: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos espirituais do governador se abrem e ele é convertido. E a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e então ele passa a se tornar o maior líder do cristianismo a partir daquele momento, porque já tinha entendido: tudo depende de Deus, nada depende de nós. Atos 13:13 diz que esse Marcos abandona os dois missionários do meio do caminho, e a Bíblia não diz por quê. Tem três possibilidades. Talvez porque fosse muito jovem, pensou que missões fosse o turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele desistiu. Segundo lugar, porque quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o primo dele, o Barnabé. No meio do caminho muda a liderança. Ele deve ter pensado: na liderança do meu primo eu tinha coragem, né? A liderança desse outro eu não vou não. Terceira possibilidade é que Gálatas 4, a partir do verso 14, diz que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Talvez a mesma, segundo Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Nota de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou do diabo? E a resposta é: de Deus. Por que sabemos disso?
por causa do propósito, para ele não se ensoberbecer. Eu acho que o João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, porque perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. Esse menino deve ter pensado: estou muito novo para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. Então diz a Bíblia que Saulo, que sai de Antioquia da Síria, sem estar doente, ele chega na Galácia agora doente, uma enfermidade física, para plantar igrejas, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, com lágrimas, com sangue, mas plantando igrejas e deixando lideranças estabelecidas. Agora confira comigo, por favor, capítulo 14, versos 26 e 27, de Atos dos Apóstolos. Quando eles retornaram, reuniram a igreja, e relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do Evangelho para os gentios. Nota de rodapé de novo. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Não relataram que eles abriram a porta, relataram que Deus abriu a porta. Em outras palavras, quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Agora preste atenção nisso. Não há crescimento de igreja sem luta. Não tem, pastor. Onde a igreja cresce, o inimigo se levanta. Atos 15:1 diz que então desce de Jerusalém alguns membros da seita dos fariseus e disseram para esses crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. E se agregar alguma coisa a mais à obra perfeita e cabal de Cristo, se adulterar a mensagem essencial de que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Agora note o que eu vou lhes dizer: quando a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então não adianta ir para outra viagem missionária se a teologia está ruim. Então tem que consertar primeiro a rota da igreja, a rota teológica da igreja. Por isso convocam um concílio em Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros, e eles se reúnem, e eles tomam a decisão, e eles escrevem a decisão, e eles comunicam às igrejas a decisão. É só a fé em Jesus, e mais nada. Eu não posso agregar alguma coisa a mais à obra perfeita de Cristo Jesus. Bom, a rota doutrinária da igreja está resolvida, está na hora de voltar para a segunda viagem missionária. Atos 15, 36 a 41. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Barnabé diz: vamos, Paulo, só um detalhe, eu estou querendo levar novamente o meu primo João Marcos, ou Marcos. Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. E diz o texto, que houve tal desavença entre os dois, que eles não puderam caminhar juntos mais. É claro que Lucas registra isso de uma maneira muito polida, mas para dizer que houve tal desavença, o pau quebrou entre eles. O pau quebrou. Ô gente, crente não devia brigar não, sabia? Mas às vezes briga, sabia? Líderes da igreja não deviam brigar, mas às vezes brigam. Agora, o que é maravilhoso é mesmo quando os crentes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de duas caravanas missionárias, em vez de uma caravana missionária, tem duas. Porque o Barnabé vai pegar o Marcos, primo dele, vai lá para Chipre, e Deus abençoou o Marcos. Mais tarde foi discipulado por Pedro, e vai se tornar uma bênção nas mãos de Deus, porque o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, de onde bebeu Mateus e Lucas. Então Paulo pega Silas e vai para uma outra direção. O livro de Atos acompanha o ministério de Paulo. Ele queria entrar na Ásia, o Espírito de Deus o impediu. Disse: não vai entrar não. Quem dirige a obra missionária da igreja é o Espírito Santo. Ele é o executivo da igreja. E aí ele escuta de noite, lá entrou de uma voz de um varão macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entrou na Macedônia, vai para Filipos, colônia romana. Ali acontece 3 coisas fantásticas. Uma mulher empresária asiática é convertida a Cristo. Uma moça endemoniada é liberta pelo poder do evangelho. E o carcereiro da cidade, que mantinha Paulo preso num tronco, é convertido diante de um terremoto que vem. E a igreja é plantada naquela cidade. Mas antes disso,
Paulo e Silas foram presos e açoitados. Mas eles não reclamam. Eles cantam ao Senhor à meia-noite. Dali eles vão para Tessalônica, capital da Macedônia. E eles plantam a igreja modelo lá, e são escorraçados da cidade. E dali eles saem e vão para Bereia, uma igreja faminta da palavra, que consultava as escrituras, e eles são acuados e escorraçados da cidade. E dali ele sai e vai para a capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos grandes filósofos. E Paulo planta e finca a bandeira do evangelho lá no Areópago. E dali ele sai, vai para Corinto, capital da Acaia, e passa ali 18 meses, 1 ano e 6 meses, plantando uma igreja que vai lhe dar muito trabalho, mas a quem vai amar e deixar a mensagem e o poder do evangelho transformador daquela cidade. Ao fim da segunda viagem missionária, ele vai para a Ásia e fica 3 anos em Éfeso. Éfeso era uma cidade incrível, naquela época com mais de 300 mil habitantes. Era uma grande cidade cosmopolita, ficava lá, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. E o que me impressiona, pastor Davidson, que Paulo ficando 3 anos nessa cidade, diz a Bíblia, que a idolatria recua, que a feitiçaria recua, e que a palavra de Deus prevalece na cidade. E a partir de Éfeso, ele planta igrejas em todas as cidades do entorno de Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Um grande avivamento em Éfeso, não sem lutas, porque ele enfrentou lutas maiores que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Mas agora diz a Bíblia que Paulo está voltando para Jerusalém, porque ele recolheu as ofertas para os pobres da Judéia. Vocês se lembram disso? Que na época do imperador Cláudio, que governou o Império Romano, antes de Nero, houve uma grande fome no mundo. E diz Atos 18:2 que Cláudio expulsa os judeus de Roma. E esses judeus retornam para sua terra sem casa, sem lavouras, sem renda, sem economia, passando necessidades. E Paulo levanta uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para enviar para a igreja, para os pobres da Judéia. E ele está indo levar essa oferta. Quando ele para no Porto de Mileto, chama os presbíteros e diz assim: olha, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulação, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu completo a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, lá está o profeta Ágabo, que observando, prendeu com um cinto e diz: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém, eles vão prender você lá. E os crentes tentaram demover Paulo de subir para Jerusalém, e ele disse: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. E ele vai, e ele é preso mesmo. 40 judeus entram em voto de anátema, que não comeriam, não beberiam enquanto não matassem Paulo. A notícia vaza, chega ao sobrinho de Paulo, ele vai lá e comunica a Paulo, que comunica ao comandante, e naquela mesma noite Paulo é transferido para Cesareia Marítima, sob forte escolta militar. Ele fica 2 anos em Cesareia Marítima, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Festo estava para entregar Paulo ao Sinédrio. Paulo percebeu a jogada, porque o Sinédrio queria matar Paulo na estrada. Diz: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César em Roma. O governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Deus havia dito para Paulo, lá em Atos 23:11, quando ele estava preso em Jerusalém: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Era a vontade de Paulo ir para Roma, ele escrevia isso em Romanos. Mas quando ele vai para Roma, ele enfrenta um naufrágio. O navio se despedaça todo. Chegam na ilha de Malta, todos molhados, fazendo muito frio. Os malteses prepararam uma grande fogueira para aquecê-los. E Paulo foi o único, porque tinha 276 pessoas dentro do navio. O único que quis manter a chama acesa, foi pegar um punhado de graveto, jogou lá na fogueira. Uma cobra brota do fogo e prende na mão do Paulo.
Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Quando os malteses viram isso, gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. Mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Na verdade não foi um naufrágio que mandou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. E depois dos 3 meses de inverno rigoroso, os malteses mandaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. E ele chega em Roma, não como sonhara chegar preso e algemado. Mas eles dizem em Filipenses, que o fato de ele ter chegado em Roma preso e algemado, contribuiu para que as igrejas fossem mais encorajadas a pregar, oportunizou a evangelizar toda a guarda pretoriana, 16 mil soldados de escolta do Império Romano, e também possibilitou, não podendo viajar, ver cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Essa primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair e saiu. Não saiu, entretanto, para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Enquanto você tiver um fiapo de vida e um fôlego nos seus pulmões, você está convocado a fazer a obra de Deus. E então, ele sai dessa prisão para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, possivelmente foi em Espanha, como era seu desejo. Só que nesse interregno um fato acontece. 17 de julho do ano 64, a maior cidade do mundo, a capital do império, é incendiada. 7 noites, 6 dias de incêndio. Nero, o imperador, assistindo o espetáculo das chamas destruindo a cidade. Quando o incêndio acabou, dia 24 de julho, dos 10 bairros de Roma, dos 14 bairros de Roma, 10 haviam sido destruídos. E curiosamente, os 4 bairros não atingidos eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes amarrados nos postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Saulo ou Paulo era o maior líder do cristianismo no ocidente, e ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos, e agora é levado para Roma, não para uma prisão domiciliar, agora é levado para a masmorra Mamertina, a mais terrível, a mais escura, a mais sombria, a mais insalubre prisão de Roma, de onde os prisioneiros saíam leprosos ou para o martírio. Pois é dessa prisão, já condenado à morte, que ele escreve o texto que lemos. Agora vamos voltar para o texto para encerrar. Como é que esse homem se sente? É o maior líder do cristianismo, está preso, velho, cheio de cicatrizes, doente, abandonado, acusado injustamente, sentenciado à pena de morte, no corredor da morte, aguardando a sua execução. Como é que esse homem se sente? Primeiramente, ele vai fazer uma avaliação da sua vida. Versículo 7, ele avalia o seu passado: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida não é amenidade, é uma vida de combate. Ele não largou a obra no meio do caminho, ele completou a carreira. Ele não negociou princípios de valores, ele guardou a fé. No versículo 6 ele faz uma avaliação do seu presente: já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, Roma me considerou o culpado e vai me matar, mas na verdade sou eu que vou me entregar. Não vou me entregar para Roma, não, eu vou me entregar para o Senhor, como oferta de libação.
E tem outra: eu não vou morrer não, eu vou partir. Porque a palavra partida no grego aí é um eufemismo para a morte. Essa palavra tinha 3 significados no grego. Significava primeiramente tirar o peso das costas de alguém. Morrer para um crente é descansar das suas fadigas. Apocalipse 14:13. Segundo, essa palavra significava desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Morrer para um crente é fazer a última viagem da vida rumo à pátria celestial. Terceiro, essa palavra significava afrouxar as estacas de uma barraca temporária e partir para sua residência permanente. Morrer para um crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas agora no versículo 8 ele faz uma avaliação do seu futuro, diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou indo para o martírio, não, na verdade o juiz de Roma me considerou culpado, mas isso não me importa, porque o reto juiz, diante de quem todos vão comparecer, já me justificou, não há condenação mais em mim, então eu estou indo receber a coroa da justiça. Agora preste atenção, esse homem não é um super-homem, ele não é um super-crente, ele é um homem que tem sentimentos. O que eu acho impressionante, pastor Brito, é que no final da vida, ele não tem constrangimento de abrir o coração e contar: procura vir ter comigo depressa. A solidão é uma péssima companhia numa hora de dor e de crise. Segundo problema, esse homem enfrenta a dor do abandono. Demas me abandonou. Final da vida, quando ele mais precisava de ajuda. Não é fácil ser abandonado. Terceiro problema que ele vai lidar: traição. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Alguém que puxa o tapete, que apunhala pelas costas. É alguém que dá gargalhadas quando você cai e chora quando você se levanta. Mas Alexandre não apenas perseguiu Paulo, perseguiu a mensagem de Paulo. Era um opositor da fé. Mas pior do que tudo para mim, Paulo abre o coração e diz: eu estou enfrentando um problema de ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Mas louvado seja Jesus. Nas horas mais difíceis da vida, como Paulo, podemos dizer uma coisa: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Não importa a situação que você esteja vivendo, há de viver, saiba disso: Deus nunca vai abandonar você. Quis a providência de Deus que o último momento na vida do Paulo não fosse registrado na Bíblia. Mas eu vejo essa hora, eu imagino esse momento, quando aquele carcereiro, rude, acostumado com a morte, insensível, recebe na sua mesa um pedaço de papel, de pergaminho, com o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem se levantando da sua cadeira, com um pesado molho de chaves, com a tocha na mão, dando passadas largas, pelos corredores escuros dessa masmorra. Eu vejo esse homem abrindo uma pesada porta de ferro. Eu vejo esse homem entrando naquela prisão imunda e suja, gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é tirado dessa masmorra, ele é levado ao local da execução. Ele era o prisioneiro mais conhecido de Roma, acusado do crime mais grave de Roma, ser o líder dos incendiários de Roma. Eu vejo o carcereiro perguntando para ele:
Você quer dizer algumas coisas antes de morrer? E eu vejo Paulo respondendo: sim, eu quero. Talvez o carcereiro pensasse que Paulo fosse expor a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta. Mas o velho apóstolo deve ter olhado para cima e dito a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que hoje, segundo domingo de 2025, está dizendo para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o legado deste homem confronte e console o nosso coração neste domingo. Que seja assim.